perda auditiva na infância, mesmo que de pequeno grau, pode comprometer o desenvolvimento global da criança, devendo ser tratada ou corrigida precocemente. Uma maneira eficaz de fazer a correção das perdas auditivas é através do uso adequado da amplificação acústica fornecida pelas próteses auditivas ou por aparelhos auditivos, como esses produtos são mais conhecidos. Embora você possa testar e adquirir um aparelho auditivo diretamente nas revendas ou nas lojas especializadas, a sua adaptação não pode ser feita de uma forma indiscriminada, principalmente nas crianças. O uso de um aparelho auditivo ou a sua prescrição compete ao médico otorrinolaringologista, assim como a sua adequada seleção e adaptação é da competência do fonoaudiólogo que tem especialização e que tem experiência no atendimento a crianças com deficiência auditiva. Os primeiros aparelhos auditivos eletrônicos que foram adaptados nas crianças surgiram na década de 50. Devido ao seu formato e ao local onde eram colocados, eles ficaram conhecidos como aparelhos de caixinha ou aparelhos de bolso. Esses aparelhos eram grandes, pesados e muito desconfortáveis, e as crianças tinham muita dificuldade para se adaptar a eles. Por volta de 1960 surgiram os primeiros aparelhos auditivos colocados atrás da orelha e que, portanto, foram denominados de retroauriculares. Mas esses aparelhos também tinham um design e um tamanho que não favorecia muito a sua adaptação nas crianças, principalmente nas crianças menores. Por volta de 1980, com o advento da tecnologia digital, os aparelhos auditivos tiveram uma evolução muito grande, principalmente os modelos retroauriculares, e que são atualmente os mais indicados para as crianças com perda de audição. Isso se deve principalmente a dois fatores. O primeiro fator a se considerar é que os aparelhos auditivos retroauriculares possuem recursos que permitem a sua adaptação a qualquer grau de perda auditiva, desde as perdas auditivas menores, que nós classificamos de leves a moderadas e que exigem aparelhos de menor amplificação, até as perdas auditivas de maior grau, que são classificadas entre severas e profundas e que necessitam de aparelhos auditivos capazes de gerar níveis de pressão sonora bastante elevados. O segundo fator a ser considerado é que os modelos retroauriculares estão disponíveis nas linhas pediátricas, e essa linha de produtos pediátricos é uma linha muito diferenciada que oferece, além de recursos técnicos avançados, uma ampla gama de cor e acessórios que facilitam muito a adaptação dos aparelhos nas crianças. Os adultos preferem usar aparelhos auditivos na sua cor tradicional, em tons de bege, porque este se confunde mais com o tom da pele, tornando esses aparelhos menos visíveis. Mas as crianças não são atraídas por cores neutras, pelo contrário, as crianças gostam de objetos coloridos. E é por este motivo que nós temos recomendado aos pais que optem por aparelhos auditivos coloridos e que permitam que as crianças participem da seleção do seu aparelho, escolhendo a cor que mais lhe agradar. Isto poderá ser um estímulo muito importante para que a criança seja motivada a usá-lo. Hoje em dia, com o avanço das técnicas para o diagnóstico precoce da surdez infantil, é esperado que as crianças iniciem o uso de seus aparelhos auditivos até mesmo antes dos 6 meses de idade. E essa linha de produtos pediátricos, ela tem acessórios que podem ser muito úteis para essa população tão especial. As travas de bateria, por exemplo, elas são importantes porque elas impedem, ou pelo menos elas dificultam, que as baterias saiam do seu compartimento e possam ser ingeridas pelos bebês ou mesmo por crianças pequenas, pelo hábito que elas têm de levar os objetos à boca. Outros acessórios muito úteis para os bebês são os adesivos, que permitem que os aparelhos sejam mantidos fixos atrás da orelha, e também o prendedor, que você pode usar preso na roupinha do bebê. Isso faz com que, se esses aparelhos eventualmente se soltarem da orelha, eles não caiam no chão, evitando danos maiores ou até a própria perda do aparelho. É fundamental que os pais adquiram o hábito de checar diariamente
os aparelhos auditivos antes de colocá-los nos seus filhos. Essa linha de produtos pediátricos, ela tem acessórios bastante simples para essa finalidade. Esse adaptador aqui, por exemplo, permite que os pais ouçam o som que está sendo reproduzido pelo aparelho auditivo e verifique se há falhas, se há distorções, né? Ou mesmo interrupções que poderiam prejudicar o bom desempenho. E este medidor de pilhas também é importante porque os pais precisam checar diariamente se as pilhas estão com carga suficiente. Um outro acessório importante é essa bombinha de borracha. Com ela é possível remover os resíduos de cerume ou mesmo as gotículas de suor que ficam retidas no tubinho do molde e que impedem a livre passagem do som. Eu gostaria de enfatizar a importância da conservação adequada dos aparelhos auditivos. A nossa recomendação é que esse aparelho auditivo seja conservado dentro dos desumidificadores. Esses desumidificadores, eles contêm grãos de sílica e que absorvem toda a umidade que ficou retida durante o uso desses aparelhos. Esse procedimento faz com que o aparelho auditivo funcione melhor e também com que a vida útil deste aparelho auditivo possa ser aumentada. Os pais e professores das crianças que usam aparelhos auditivos precisam saber que, apesar de toda a evolução tecnológica que nós já comentamos, esses produtos ainda apresentam limitações. Qualquer aparelho auditivo, mesmo os de tecnologia avançada, eles não funcionam bem em ambientes onde haja ruído. Isto se deve, evidentemente, à presença de fatores físicos, como o eco e a reverberação, que prejudicam muito a inteligibilidade da fala, mas também devido à distância em que os sons são produzidos com relação ao aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos, eles captam bem, amplificam bem os sons que ocorrem ao seu redor, mais próximos do seu microfone, até uma distância aproximada de 2 metros, mas os sons que são produzidos mais longe são menos amplificados. Por isso, a situação de uma criança que usa um aparelho auditivo em uma sala de aula pode se tornar muito crítica quando a professora se afasta dessa criança. Dependendo da posição ou da distância em que essa criança estiver, é possível que a sua voz seja tão reduzida que não seja suficientemente audível por essa criança e que esta passe a ouvir somente os sons ou os barulhos que estão sendo produzidos ao seu redor. É por isso que nós temos recomendado aos pais que as crianças usem os seus aparelhos auditivos nas salas de aula acoplado a sistemas auxiliares que transmitem o som por frequência modulada. Estes sistemas, que nós chamamos de sistemas de FM, eles são compostos por um transmissor que deverá ser usado pela professora, e esse transmissor ele é acoplado a um microfone que fica posicionado bem próximo à boca da professora. Deste modo, quando a professora fala, a sua voz é captada por este microfone, é conduzida para o transmissor e é transmitida diretamente para o aparelho auditivo sem perdas, através do receptor de FM que fica acoplado ao aparelho auditivo. Assim sendo, mesmo que a professora se desloque o tempo todo pela sala de aula, esta criança continuará a ouvir a sua voz de uma forma clara e sem a interferência dos ruídos. E para finalizar, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu julgo úteis tanto para pais quanto para professores de crianças que usam o aparelho auditivo para melhorar a sua audição. Não esperem milagres do aparelho auditivo. Os aparelhos auditivos, eles são indispensáveis, mas eles não substituem as funções de um ouvido normal. É possível que a criança, mesmo usando um aparelho auditivo, ainda encontre algumas dificuldades e por isso é importante que ela receba o apoio de uma terapia fonoaudiológica. Deste modo, ela poderá superar essas dificuldades e ter um desenvolvimento muito melhor. A menos que haja alguma contraindicação clínica, os aparelhos auditivos deveriam ser adaptados às 2 orelhas e usados o dia todo ou a maior parte do tempo possível. Muitas crianças têm o hábito de tirar os seus aparelhos auditivos quando chegam da escola e isso não é bom, porque a estimulação acústica ela precisa ser contínua e diária para que se obtenham bons resultados.
A repetição é fundamental para o sucesso da reabilitação auditiva. Por isso, repita sempre as palavras-chave, ou repita a frase, ou mesmo reformule a sentença, mas insista para que ela entenda. Evite falar atrás ou ao lado da criança. Fale sempre de frente. A criança precisa do apoio das pistas visuais para complementar as informações acústicas que foram suprimidas ou transmitidas de formas inadequadas pelo seu aparelho auditivo. Fale sempre pausadamente, mas sem exagerar na articulação das palavras. Use uma intensidade de voz normal. Empregue frases curtas, mas com estruturas gramaticais completas. E, se possível, com apoio da escrita, principalmente na escola, para que todo o conteúdo possa ser adequadamente compreendido. E para finalizar, eu gostaria de enfatizar que os bons resultados dependerão fundamentalmente da participação de todos os envolvidos, família e escola. Um ambiente motivador que respeite as limitações desta criança, mas que a trate sem preconceitos e que principalmente procure valorizar as suas conquistas, ainda que pequenas, contribuirão de uma forma inestimável para o seu pleno desenvolvimento.